Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a cada um a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 116. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 116, vamos ler somente o versículo 12 e 13. Glória a Deus. Salmo 116, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra do Eterno: o que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? Tomarei o cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento? Aleluia. Aleluia. Motivo de muita alegria nós estamos aqui reunidos É forte. para esse culto de ação de graça, qual o pastor está prestando ao nosso Deus. E durante a oração dele aqui, ele falou 2 vezes essa palavra: o que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Palavra inicial aqui no Salmo 20, o verso 7, que foi a palavra oficial, que me chamou a atenção, é que ali Davi diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Eu estava comentando ali com o diácono Walter, e hoje eu estava vendo todo o movimento durante o dia. Uns confiando em Flamengo, outros confiando em Palmeiras, uma alegria passageira. E se Jesus voltasse na hora do jogo, ia pegar muita gente desapercebida. Por isso Davi dizia: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do Senhor. E quando eu leio o Salmo 116, quem escreve esse salmo é o rei Ezequias. Ele é forte. E ele escreve esse salmo quando Deus o livra da morte. Então ele vai dizer no verso 8: pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Ele vai escrever o Salmo 46, quando Deus o livra da mão de Senaqueribe. E ele diz: ele corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo. Então o rei Ezequias, ele escreve o Salmo 116 para expressar sua gratidão pelos livramentos. E quantos livramentos o Senhor tem dado a mim e a você? O que nós sabemos e os que nós não sabemos. Verdade. Que o Senhor tem nos livrado de alguns laços que eles não chegam nem ao nosso conhecimento. E agora o rei Ezequias escreve esse salmo para expressar sua gratidão pelo livramento de morte. Eita, glória! Porque em Isaías capítulo 38, o profeta Isaías disse: põe a tua casa em ordem, ou quer morrer desconcertado. Ele está dizendo: põe a tua casa em ordem, ou você quer morrer desconcertado. Ele vai escrever o Salmo 46, quando Deus o livra da mão de Senaqueribe. Ele vai dizer no Salmo 116 e no verso 3, que as tristezas de morte o cercaram. Ele se sentia preso na rede da morte, era inevitável. Mas a Bíblia diz no verso 4 que ele invocou ao Senhor. E aí ele vai dizer: ele livrou a minha alma da morte. Livramento espiritual. Glória a Deus! Porque o homem tem 3 mortes: espiritual, física e eterna.
da viagem você escolhe aqui. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Os fariseus pensavam que por ser filho de Abraão, eles já eram salvos. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eles disseram: nos libertar do quê? A gente nunca foi escravo. E Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. Peca de forma imperceptível, nem sabe que está pecando. Em João 8,36 ele disse: se o Filho do Homem vos libertar, aí sereis livres. Oh, glória! Porque eles conheciam a lei, mas não entendiam. Eles conheciam a palavra, mas não eram libertos. E eles disseram: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês não queriam me matar. Em João 8,56 Jesus disse: Abraão viu meu dia e se alegrou. E eles disseram: tu não tem nem 50 anos e viste Abraão. Eles pensavam que pelo fato de ser filho de Abraão eles estavam salvos. Tem gente que só porque é filho de crente pensa que está salvo. Meu Deus. O diabo nasceu no céu e não está lá. Filho de crente tem que ter encontro com Deus também. Precisa jejuar também, precisa orar, precisa ler Bíblia, precisa se humilhar, precisa reconhecer o seu estado de perdido. E eles achavam que pelo fato de ser filho de Abraão eles estavam salvos. Aí Jesus vai contar uma parábola entre o rico e o Lázaro. E quando o rico morre, ele é levado para o tormento. E quando ele levanta os olhos, a Bíblia diz que ele clama: Pai Abraão. Jesus estava mostrando que tem um filho de Abraão no inferno. Que não é porque você frequenta a igreja que você é salvo. Precisa ter vida com Deus. Precisa ter mudança. Verdade. Só quem troca de pele é cobra. Precisa ter uma mudança de dentro para fora, de caráter. Se eu mentir, eu não minto mais. Eu não posso dar glória a Deus aqui e falar palavrão lá fora. Meu Deus. Eu não posso dar glória a Deus aqui e falar mal do meu irmão lá fora. É desse jeito. Então quando ele diz: tu livraste a minha alma da morte, o rei Ezequiel está dizendo livramento espiritual. Quando ele diz: tu livraste os meus olhos da lágrima, é livramento emocional. E quando ele diz: livraste os meus pés da queda, é um livramento moral. E ele vai dizer: o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? O que nós daríamos para o Senhor? Porque se nós percebermos, nós podemos enxergar. O que nós daríamos em troca dos nossos olhos, da nossa audição, do nosso intelecto? Salmo 49, verso 8, diz que todos os teus bens não pagaria os benefícios que o Senhor tem feito por nós. É forte. Então nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Nós vemos as pessoas, elas não são: Senhor, obrigado por eu enxergar, por eu ouvir, falar, poder se levantar. Tem gente que não pode nem se levantar. É verdade. E a gente acorda e murmura. É, meu Deus. Paulo e Silas estão presos, mas eles cantavam e oravam. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes o louvor ele vem temperado com lágrima. Só Deus sabe como é que você canta aqui na frente. Só Deus sabe como você chega na casa dele. É forte. Glória a Deus. Fala. Eita Deus. O que entregarei eu pelo Senhor por todos os benefícios? Aí no 13 ele diz: tomarei o cálice da salvação. Porque esse cálice é doce para nós, mas para ele foi amargo. Ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Para nós é doce, mas para ele foi amargo. Para nós esse cálice é de graça, para ele custou tudo. Porque nem toda vitória parece vitória. É só você olhar para a cruz.
Eles pensaram que era o fim e era o começo. Não parecia ser uma vitória. É forte. Então aos teus olhos, aos meus olhos, parece que está dando errado. É. Mas para Deus está dando certo. Glória a Deus. Porque Isaías 55:8 diz que o caminho dele é maior do que os nossos caminhos. O pensamento dele são maiores do que os nossos pensamentos. Glória a Deus. Como aquele homem na África, na Amazônia, perdão, na África, é que eu fiz uma live para a África e estava com a África na cabeça. Glória a Deus. Aquele homem na Amazônia, que o avião caiu, ele se perdeu. Ele passou 36 dias orando para não chover. Porque se chovesse, a vida dele ia ficar difícil lá na Amazônia. Então ele orava para que não chovesse. Mas quanto mais ele orava, mais chovia. 36 dias, Diácono Val, orando para não chover. E quanto mais ele orava, chovia. Perdido na mata. Depois de 36 dias ele foi encontrado. E ali ele perguntou para as pessoas: como que vocês me encontraram? E eles disseram: devido à chuva, alagou lá embaixo. E a gente colhe nozes e castanha lá embaixo. Mas devido à chuva não dá para colher, a gente teve que subir. Aí quando subiram, o encontraram. E ele estava orando para que não chovesse. Mas se não tivesse chovido, ele não tinha sido salvo. Até o que parece que está dando errado, para Deus está dando certo. Aos nossos olhos parece que não vai dar. Olha em Atos capítulo 12. A Bíblia diz que Herodes está reinando, Pedro está preso e Tiago morre decapitado. Ele guardou Pedro para matar depois de 7 dias na festa, porque não podia matar durante a festa. Então ele vai decapitar Tiago. Pedro é preso para morrer depois de 7 dias e Herodes está triunfando. Só que o mesmo anjo, porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 12, verso 5, que Pedro estava guardado. Glória a Deus. Foi Deus que guardou. É Deus que guarda. Verdade. A Bíblia diz que Pedro estava guardado na prisão. Não estava preso, estava guardado, porque ele tinha dono. É forte. Guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. A Bíblia diz que o anjo vai libertar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Glória a Deus. O mesmo anjo que liberta Pedro, que quebra as cadeias de Pedro, é o mesmo anjo que prende Herodes nas cadeias da morte. Herodes pensava em matar Pedro, mas o Deus de Pedro matou Herodes. Meu Deus. O mesmo anjo que libertou Pedro feriu Herodes. Aleluia. Então no capítulo 12 começa, parece que vai dar tudo errado. Pedro preso, Tiago morto e Herodes triunfando. Termina o capítulo 12, Pedro solto, Herodes comido de bicho, e a palavra de Deus crescia e prevalecia. Então tudo que parece que está dando errado aos nossos olhos, para Deus está dando certo. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto de uma frase de Spurgeon, que ele vai resumir o evangelho com uma frase. Ele diz que o evangelho é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. É um perdido mostrando para o outro perdido qual é o caminho. Porque só há um caminho, o estreito e o largo. Verdade. O que leva à salvação e o que leva à perdição. É céu ou inferno. É verdade. Provérbios 15, 24. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. O rei Ezequias, ele escreve o Salmo 46, agradecendo ao Senhor o livramento na guerra. Aonde no Salmo 46, o verso 1, a Bíblia diz que Deus é refúgio. Salmo 46, verso 1, ele diz que Deus é. Deus não era e nem vai ser. Ele diz que Deus é. Glória a Deus. Glória a No Deus. Salmo 46, o verso 5, ele diz: Deus está no meio dela e ela não será abalada. Então Deus está, não estava e nem estará. Deus está. Deus de Deus. É forte.
E no Salmo 46, e o verso 9 ele vai dizer: Ele faz cessar as guerras. Ele faz. Ele não vai fazer e nem fará. Ele faz. Glória a Deus. Então, Salmo 46, o Ezequias diz que Ele é, Ele está e Ele faz. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele estava dizendo para Isaías passar para o rei Ezequias. Ele quebra o arco. Ele está dizendo: nenhuma flecha vai chegar aí, porque eu quebro o arco. Ele está dizendo: nenhuma lança vai chegar aí, porque eu a quebro. E nenhum carro vai chegar aí, porque eu os queimo no fogo. Ele está dizendo em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus é, Deus está e Deus faz. Verdade. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Verdade. Em Malaquias 3,6 ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Quem mudamos somos nós. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele ainda faz. Ele ainda opera. Glória a Deus, Ele é fiel. O que falta é fé. Orar a gente ora, mas será que a gente acredita de fato? Porque Zacarias era sacerdote. Ele entrou no templo para queimar o incenso, sacrificar no altar. E quando ele está do lado do templo, dentro do templo, do lado do altar, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece e diz: ô Zacarias, a tua oração foi ouvida. É forte. Sacerdote, dentro do templo, orando para ser pai. E quando o anjo aparece e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida, ele diz: como eu vou saber se a minha mulher é avançada em idade, estéril, sacerdote dentro do templo orando, mas não estava acreditando. Aí o anjo diz: então vamos fazer o seguinte, você vai ficar mudo até o dia do menino nascer. Porque a incredulidade nos cala diante de Deus, não tem voz. Agora o mesmo anjo que aparece para Zacarias é o mesmo anjo que aparece para Maria. O anjo diz: Zacarias, você vai ser pai. E o mesmo anjo diz: Maria, você vai ser mãe. Zacarias diz: como eu vou saber que é verdade? Ele fica mudo. A Maria diz: como eu saberei que isso é verdade? E ela não fica muda. Por quê? Porque ela não pediu. Zacarias pediu. Meu Deus. Glória a Deus. Zacarias era sacerdote, estava dentro do templo. Quando Pedro é solto da prisão, ele vai à casa onde os irmãos estão orando. Uma menina rode, ouve ele bater na porta. Quando ela entra, ela diz: Pedro está na porta. E eles estão orando para Deus libertar Pedro. Pedro já foi solto. E a igreja está dizendo: não, não pode ser. Eu estou orando, mas eu estou acreditando. Eu estou orando, mas eu estou acreditando. Aleluia, Deus. Meu Deus. Então ele está dizendo que Deus é, Deus faz e Deus está. Deus faz ou não faz? Aleluia. Glória a Deus. O Salmo 23, o verso 5, Davi faz 3 pedidos a Deus, que humanamente era impossível. Salmo 23, o verso 5, pastor Elias, ele diz: prepara uma mesa na presença dos inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Não, era impossível na ótica humana, porque Davi era o 10º filho, mais novo. Ele tinha 7 irmãos e 2 irmãs: Abinadab, Eliabe, Samar, Radai, Osei, Filipe, Natanael, Abigail, Zeruia. Davi era o último, o caçula, o improvável.
Quando ele diz, Samuel, 1 Samuel 16:1, enche o teu vaso de azeite e vem. Quando ele diz, vem, ele está dizendo, eu já estou lá. Vem que eu já estou aqui. Daqui eu tenho me provido de um filho. Aleluia. De um rei, de um dos filhos de Jessé. Ele está dizendo, enche o teu vaso de azeite e vem. Ele está dizendo, já vem cheio. Se vai cantar, canta cheio. Se vai cultuar, cultua cheio. Se vai orar, ora cheio. Se vai pregar, prega cheio. Glória a Deus. Aleluia. Agora, se Deus não intervém, Samuel ungia a pessoa errada. Isso é porque ele estava cheio. Se tivesse vazio. E ele disse, ó Senhor, quando eu chegar lá e Saul souber, ele me mata. E eles disseram, leva o cabrito, o cordeiro, e diz que vai sacrificar. Quando Samuel chega, eles disseram, é de paz a tua vinda, porque aonde o profeta chega, Deus chega com ele. Aonde o profeta pisa, Deus pisa com ele. E ele vem trazendo uma mensagem de Deus. É de paz, ele é de paz, eu vim sacrificar. Santifica os teus filhos. Eles não se deram o trabalho de chamar Davi. Eles não podiam comer carne sacrificada. Eles não podiam tocar em mulher com fluxo. E eles tinham que tomar banho e trocar de roupa. Está todo mundo limpinho, bonitinho. E Davi está no campo, sujo e fedendo a ovelha. Só que ele está lá no campo dedilhando a aba e dizendo, Senhor, prepara uma mesa na presença dos inimigos e unja minha cabeça com óleo. Samuel sacrifica. Quando Samuel chega na casa de Jessé, eles não se deram o trabalho de chamar Davi. Mas quando Samuel vê Eliabe, ele diz, certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Porque ele já tinha tido essa experiência com Saul. Saul foi rei porque era alto, bonito, forte, experimentado na guerra. E Eliabe era alto, bonito, forte, experimentado na guerra. Ele falou, é ele. A aparência. A aparência tem enganado muita gente. Anda como crente, fala como crente, prega como crente, louva como crente, mas não tem nada de Deus. Aparência. Tem muito porco se sentindo ovelha. Tem muita gente andando com o profeta e pensando que é profeta. Geazi andava com Eliseu, mas não tinha nada de Deus. A sunamita só vê Deus na vida de Eliseu. Aquele que passa por nós é o santo homem de Deus. Mas Eliseu anda com Geazi, mas ela só vê Deus na vida de Eliseu. E se Deus não intervém, Samuel era levado pela aparência. E só que no verso 3, Deus disse, tu vai ungir quem eu te disser. Só que ele não espera Deus falar. Ele já acha que é Eliabe. Tem muita gente que não espera Deus falar, pastor, e tem passado na frente do Senhor, e tem pagado o preço. Ele disse, é o que eu te disser. E quando ele chega, ele vai levado pela aparência. Aí passa Eliabe, Abinadab, Samar, Radai, Osei, Filipe, Natanael. Aí ele disse, não é nenhum desses. Por quê? Porque agora o Senhor não deu o aval. Ele disse, não é nenhum desses. Acabaram os teus filhos? Ele disse, não, ainda tem o menor. Mas que balança é essa? Só Davi não tem nome? Todo mundo tem nome, só Davi é o menor. E Davi está no campo, dedilhando a árvore, dizendo, prepara uma mesa. Aí 1 Samuel 16:11, ele diz assim, ó, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. O primeiro pedido de Davi, prepara uma mesa. Samuel está dizendo, ninguém vai se sentar aqui à mesa enquanto ele não chegar. Davi estava pedindo e a mesa já estava preparada. Aleluia. Você está aqui, a tua bênção já está preparada. Não foi em vão a tua vida neste lugar, a tua bênção já está preparada. Eu creio. Aleluia, Jesus. Então o primeiro pedido de Davi, prepara uma mesa, a mesa já estava preparada. Ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. O segundo pedido de Davi, na presença dos meus inimigos. Quem era o maior inimigo de Davi? 1 Samuel 17:28. A Bíblia diz que Golias afrontava o povo durante 40 dias, de manhã e de tarde. Quando Davi chegou, ele perguntou, o que o rei vai dar
para quem matar esse gigante? Aliás, Davi nem o chamava de gigante, esse incircunciso, esse que não tem a promessa. Quando Davi está perguntando, Eliabe ouve, porque Davi está perguntando, será que vale a pena entrar nessa batalha? Será que vale a pena entrar nessa luta, nessa guerra? O que vai ser dado? Vai livrar a família do imposto e vai casar com a filha do rei. Quando Eliabe ouve, a Bíblia diz que Eliabe chega diante de Davi e diz, por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Era pouca, mas Davi estava cuidando. Porque tem gente que só quer cuidar de muita. Tem gente que quando vê tanta ovelha na igreja, ele se entristece. Meu Deus. Verdade. Mas não tem culto ruim, pastor. Tem crente ruim no culto. Tem crente ruim no culto. Aleluia. O nosso erro é chamar alguém para vir à igreja, acaba o culto e a gente pergunta para aquele que a gente convidou, você gostou do culto? Não, o culto não é para ele. O culto é para Deus. É verdade. A gente vem aqui cultuar a Deus e cada um vai prestar o seu culto. E se você sair e falar, o culto foi ruim, a culpa é tua. Porque é você que vai prestar o culto a Deus. É desse jeito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É forte demais, Senhor. E a Bíblia diz em 1 Samuel 17, 28, que Eliabe olhando para Davi, o seu próprio irmão, a Bíblia diz que a ira de Eliabe se acendeu contra Davi. Ué, e por que não se acendeu contra Golias? O Golias está afrontando 80 vezes, de manhã e de tarde, 40 dias. Aí a ira dele não se acende contra o Golias, mas contra o próprio irmão, a ira dele se acendeu. A maior fraqueza do homem é mostrar sua força em cima do mais fraco. Então, enquanto Samuel está conversando com Jessé, quem está preparando a mesa? Os irmãos de Davi. O segundo pedido de Davi, na presença dos meus inimigos. Os inimigos de Davi são seus irmãos, estão tudo em casa. A mesa está preparada, só falta o terceiro pedido. Unge a minha cabeça com óleo. 1 Samuel 16, 12. A Bíblia diz que quando Davi chegou, o texto dá um realce. 1 Samuel 16, 12. Levanta, Samuel. Porque ninguém recebe o rei sentado. Glória. Ele está dizendo, levanta, Samuel, o rei chegou. Aleluia. Levanta e unge-o, porque este é. Então os três pedidos de Davi: unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, prepara uma mesa na presença dos inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Humanamente era impossível, mas o rei Ezequias no Salmo 46 ele diz que Deus é, que Deus faz e que Deus está. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, os irmãos ainda podem me ouvir, que eu vou começar a pregar agora. Até aqui foi para vocês entenderem Glória a Deus. o que a gente vai falar, porque o tema aqui é o Ezequias. Mas nós nem falamos do Ezequias ali. Desse jeito. Aguenta mais um pouco que a carne está crua. Eita, glória. Faça daí, peraí. Quando a fumaça entrar mais forte, aqui tá boa. Vai queimar a nossa carne hoje. Glória a Deus, aleluia. Primeiro nós vamos alimentar o espírito, depois a carne. Glória a Deus. Então, como todos nós, o rei Ezequias ele teve lapsos de fé e falhas. Porque não é privilégio seu acordar com a fé lá embaixo, desanimada, fraca. O próprio Cristo chamou Pedro, Tiago e João e falou: vamos orar comigo. A minha alma está angustiada até a morte. Então isso é normal. A galeria, Hebreus 11, a galeria da fé são feitos de homens de carne e osso, não são super-heróis. Então, assim como nós, o rei Ezequias teve lapsos de fé e falha. Ele foi um dos maiores reis de Israel. Ele reinou 25 anos, ele reinou 29 anos e subiu ao trono aos 25 anos. Ele foi a chave, a pessoa, o rei, alguém que Deus usou para dar livramento a Israel. Porque quando um tempo que eles não celebravam mais a Páscoa, o rei Ezequias restabeleceu o culto a Deus. Onde Ezequias foi filho de Acás, um rei ímpio,
que não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Quando ele assumiu o reino, ele mandou embora todos os levitas da casa do Senhor. Ele mandou embora todos os sacerdotes da casa do Senhor. Ele fechou a porta do templo. Ele não queria que houvesse culto. Ele queimou seus filhos ao deus Moloque. Ele era um rei totalmente ímpio. Aonde ele foi visitar o rei, e lá ele viu uma estátua de Baal. E ele achou bonito, e ele disse: eu quero uma dessa lá na minha terra. Aleluia, Deus. E ele mandou fazer uma estátua de Baal. Acais era um rei que maltratava os crentes. Ele não queria que as pessoas adorassem ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Só que ali havia nepotismo. O filho do rei se tornava rei. Glória a Deus. Só que Davi, que nós já falamos aqui, ele quebra esse paradigma, esse padrão. Porque pela linhagem, quem tinha que ser o próximo rei era Jonatas, filho de Saul. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 18, verso 4, que quando Jonatas encontrou Davi, deu para ele o capacete, a espada, a lança, o escudo, a couraça. Porque Jonatas viu em Davi o que o pai dele nunca foi e o que ele nunca seria: um rei com chamada. Então precisa ter chamada. Porque existe um pastor chamado e um chamado pastor. Existe um cantor chamado e um chamado cantor. O que Deus chamou e o que os homens chamaram. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Acais morre, o rei Ezequias assume. E a Bíblia me diz que Ezequias ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. Porque só erra quem quer. O pai dele era ímpio, um mau rei. Mas o rei Ezequias não seguiu os passos do pai. Porque só erra quem quer. A responsabilidade é individual. Ele faz o que é reto. A Bíblia diz que ele abre a casa de Deus novamente. A Bíblia diz que ele manda buscar os levitas, porque ele sabe que o Salmo 22, o verso 3, a Bíblia diz que Deus é santo e habita no meio dos louvores. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que o louvor atrai a presença do Deus eterno. Que o louvor prepara o nosso coração para receber a palavra, nos quebranta. Eu vi agora a irmã tocando violino aqui, é coisa maravilhosa. Glória a Deus. Até porque o Salmo 33:3 diz: tocar e tocar bem. Para o Senhor não é de qualquer jeito. É verdade. Foi por isso que no Salmo 144, Davi disse: bendito seja o Senhor meu Deus, que ungiu as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a peleja. Quando Davi ia pelejar com homens, ele usava a espada. Mas quando ele ia lutar com o demônio, ele dedilhava a arma. É coisa linda, é verdade. Quando você toca, o demônio bate e retirado. Quando você toca, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas. Porque você toca para o céu. A Bíblia diz que quando Davi dedilhava a arma, o espírito mal saía da vida de Saul. Verdade, glória a Deus. E Saul tinha uma lança na mão para encravar Davi na parede. Verdade. Mas Davi tinha uma arma para acalmar o rei. Glória a Deus. O que você tem na mão? Uma lança ou uma arma? O que você tem na mão? Uma lança ou um violino? Uma lança ou uma bateria? Uma lança ou um violão? O que você tem na mão? Fé ou acalma? O rei Ezequias manda trazer os levitas, porque ele sabe que Deus habita no meio do louvor. Salmo 22, verso 3. A Bíblia diz que ele começa uma faxina que dura 16 dias. 8 dias para tirar as tranqueiras que o pai dele colocou, e mais 8 dias para colocar a casa em ordem. Ele manda fazer uma faxina milimétrica dentro do templo. E às vezes a gente precisa parar, perceber que nós estamos dentro da casa de Deus. E Eclesiastes capítulo 5, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Porque a intenção do diabo é roubar a palavra. Você vê esse movimento? Você vê esse movimento? É para você tirar a atenção da tua palavra. É para tirar a atenção. Aí vai, aí vem, aí pegar. É para tirar, porque Lucas 8:12 é Bíblia. É Lucas 8:12.
A intenção do diabo é roubar a palavra do teu coração. Verdade. Aí é o mosquito que passa, aí é a criança que corre, aí é o outro que... Porque você não pode prestar atenção. Aí quando você sair, você vai falar, é assim, o culto foi uma bênção ontem, irmão. Não deu para eu ir, como foi? Foi uma bênção. Eu pulei, girei, gritei, louvei, profetizei. E a palavra eu não lembro. A palavra eu não lembro. A palavra eu não lembro. Então a função dele é essa. Então a gente tem que parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da alma e ver se nós estamos prestando culto racional a Deus. Porque crer também é pensar. É razão. Paulo está dizendo que o culto é racional, é razão, não é emocional. Mas hoje eles querem sentir. Eles querem sentir um arrepio. Mas a Bíblia diz que você sentindo ou não, ele está aqui. Eu não preciso sentir para saber que ele está aqui. Eu não preciso sentir para saber que ele ouve a nossa oração. Sentindo ou não, pastor Elias já disse aqui em Mateus 18, 20. Onde tem 2 ou 3 reunidos, ele está em nosso meio. Aqueles 2 no caminho de Emaús, só tinha 2 no caminho de Emaús. Jesus chegou e disse: o que vocês estão conversando? Glória a Deus, verdade, coisa linda. É só ter um coração quebrantado e voltado que ele se aproxima. Então ele manda fazer uma faxina no templo. Quando nós lemos 2 Crônicas 34, verso 14, a Bíblia diz que quando o rei Josias assumiu, ele mandou fazer uma faxina no templo. E Uquias, o pai de Jeremias, e Safão, o escrivão, foram para o templo. Começaram a faxinar o templo. E a Bíblia diz que eles acharam o livro da lei. Glória a Deus! Se eles acharam é porque estava perdido. E aonde? Dentro do templo. Tem muito lugar que o livro está perdido dentro do templo. Tem muito lugar que não se prega mais a palavra desse jeito aqui, ó. Você vai ouvir que tem um anjo lá com a espada, com a bandeja, te dando vitória. Vai dizer que Deus está limpando o teu nome do SPC, que você sujou e agora Deus tem que limpar teu nome. Você comprou e não pagou e a culpa agora é de Deus. Ele tem que pagar para você. Dando carro, dando casa, dando chave. E aí a vida não muda. Porque não anda em conformidade com a palavra. Ezequias, ele vai ter um filho chamado Manassés, o pior rei de Israel, feiticeiro. Ele mata o profeta Isaías cerrado ao meio, o homem que andou com seu pai, que ajudou o seu pai em oração. Quando ele morre, assume o seu pai Amon, e quando Amon morre, nasce Josias, esse que manda fazer uma faxina no templo, onde é achado o livro da lei. Quando ele vê que ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele rasga as suas vestes. Porque todo avivamento é desencadeado pela palavra. Avivamento não é pular, não é girar, não é gritar, não é profetizar, não é cantar, não é pregar, não é falar em língua. É quando eu posso pecar e não peco. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso adulterar e não adultero. Avivamento é você ouvir uma palavra da parte de Deus, chegar na sua casa e você ficar com vontade de ler a Bíblia. Nossa, eu estou com vontade de ler a Bíblia, aí você foi avivado. Você canta um louvor e aquele louvor não sai da tua cabeça. Chega em casa e você fica procurando na internet aquele louvor. Você foi avivado. Isso é avivamento. É você se interessar pelas coisas de Deus. É você ter o desejo de estar na casa do Senhor, de fazer a obra por amor. Verdade. Aleluia! A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele vai despedaçar uma serpente que Moisés fez, chamada Neustã. Ela virou um centro de adoração. Foi por isso que Deus não deixou ninguém ver onde Moisés foi enterrado. Porque o que Deus esconde, ninguém acha. Quando você lê a carta de Judas, no versículo 9, a Bíblia diz que Satanás contendia contra o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. Ninguém sabe aonde Moisés está enterrado. Aliás, Moisés nem morreu. E depois ele apareceu lá na transfiguração, conversando com Elias. Porque Elias pediu para morrer, e até hoje ele não morreu. Ele foi levado numa carruagem. E a Bíblia diz que Deus e Moisés no Monte Nebo, Deus sepultou Moisés naquele monte, ninguém sabe onde está até hoje.
Porque já pensou se eles tivessem o corpo de Moisés? Uma serpente que Moisés levantou. A Bíblia diz que quando eles eram picados pela serpente, eles olhavam para a serpente e era curado. Aquela serpente virou um ídolo dentro de Israel. Eles cultivaram aquela idolatria pela serpente Neustão. Jesus falou dela em João 3,14 para Nicodemos. Aliás, os maiores sermões que Jesus pregou foi para pouca gente. Foi para um homem à noite, num quarto trancado, que ele disse: é necessário nascer de novo. Que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é carro do ano, não é casa própria, não é saúde, não é família boa, não, é vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi para ele que ele disse: assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Eita glória. Quem era picado pela serpente e olhava para a serpente, era curado. Quem é picado pelo pecado e olha para a cruz, é curado. Isso é verdade. É isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E ali, ninguém acha o corpo de Moisés, porque o que Deus esconde, ninguém acha. Agora o que o homem esconde, Deus acha. É desse jeito. Por que Jessé não chamou Davi? Davi está pipocando aqui nessa mensagem. Por que Jessé não chamou Davi? Porque Jessé queria esconder Davi. É por isso que no Salmo 89:20, Deus disse: eu achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. Deus achou Davi. Glória a Deus. Jessé queria esconder. Em Atos 13:22 diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Ei. Então o que o homem esconde, Deus acha. E o que Deus esconde, ninguém acha. Então se esconde em Deus nessa noite. É desse jeito. Esconda os teus segredos em Deus nessa noite. Oh, maravilha. Não sai contando o teu problema para todo mundo, não. Não sai contando o teu problema para todo mundo, não. Porque nem todo mundo vai te ajudar em oração. Porque quando aquela mulher, a sunamita, pede o filho, a Bíblia diz que Eliseu está no Monte Carmelo, orando. E quando ele avista, ele diz: Geazi, lá vem a sunamita. Pergunta para ela se vai bem. Com ela, com o filho e com o marido. Geazi desce correndo e pergunta para ela: vai tudo bem? Ela: vai tudo bem. Vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem. O filho dela está morto. Vai tudo bem com teu marido? Vai. Sabe o que ela está dizendo? Eu vou contar meu problema para esse desviado. Eu vou contar o meu problema para quem não vai ajudar em oração a resolver. Então nós não podemos contar o nosso problema para todo mundo. Então nós vamos ver que eles voltaram a celebrar a Páscoa. Ele voltou a fazer o culto. Tudo estava fluindo bem, mas teve alguém que não gostou. O rei Senaqueribe. E a Bíblia diz que ele se levantou contra o rei Ezequias e o povo de Deus. E ele já tinha destruído 46 cidades. E agora ele vinha marchando contra Jerusalém. Só o palácio dele era maior do que Israel. O rei Ezequias temeu, porque eles eram cruéis. Cruéis. Quando eles pegavam e capturavam os inimigos, eles tiravam o feto da mulher e colocavam um gato vivo e costuravam. Arrancavam o feto, colocavam um gato vivo e costuravam das mulheres grávidas. Quando eles capturavam os inimigos, eles decepavam a cabeça, eles estupravam as mulheres e as filhas na frente do soldado e depois vazavam os olhos. A última imagem que ele ia ter era aquela. Eles eram cruéis. O rei Ezequias ficou com medo. Ele temeu. Quando o Senaqueribe vinha marchando, quando as cidades sabiam que o rei Senaqueribe vinha com seu exército, eles cometiam suicídio em massa, com medo. E uma das estratégias de guerra era cercar para que faltasse água e eles se matassem. Não tinha comida, não tinha água. Só que a Bíblia diz que o rei Ezequias já tinha feito um aqueduto que levava água por debaixo da terra para dentro de Jerusalém. Eles cercaram, mas não sabia que por baixo já estava entrando água.
A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele rasga suas vestes e ele ora. Nós estamos com dores de parto e nós não temos força para dar à luz a grande bênção. E ele diz: eles destruíram os deuses de outra nação porque não eram deuses, eram deuses feitos por mão de homens. Segundo Crônicas 32:8, o profeta Isaías está orando com ele dentro do templo. E ele vai dizer: não temas, porque com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para pelejar nossas pelejas e para guerrear nossas guerras. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e só esse anjo fere 185 mil assírios. Porque ele estava dizendo no Salmo 46, ele quebra o ar, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Glória a Deus. Só que depois dessa vitória, parece que ia ficar tudo bem. Só que a Bíblia diz que ele adoece. Porque Deus envia um anjo, fere 185 mil assírios. Senaqueribe volta para sua terra. Quando ele entra no templo para adorar o Deus Nisroque, a Bíblia diz que os dois filhos de Senaqueribe matam o próprio pai. Ele é morto. Sabe quando parece que vai estar tudo bem na vida do crente? Ele adoece. Porque se tiver tudo bem na vida do crente, tem alguma coisa errada. Viu, o pastor Elias deu testemunho aqui. Eu fui orar, aconteceu isso. Eu fui ali, aconteceu. Se tiver tudo bem, alguma coisa está errada. Nunca está tudo bem. Você está resolvendo um problema, tem 3 na fila. Você resolve um, tem 3 na fila. Para tentar te desanimar, te parar. Então quando parecia que ia ficar tudo bem, ele adoece. Porque o desafio da fé é esse: é crer sem ver, sem ouvir e dando tudo errado aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus está dando certo. Glória. Só que o profeta Isaías vem com a mensagem, porque o profeta sempre tem uma mensagem de Deus. O profeta, ele recebe de Deus e passa para o homem. O sacerdote recebia do homem e entregava para Deus. Então hoje o sumo sacerdote é Cristo. Hoje você não conta o teu problema para o teu irmão orar por você. Você tem que orar em nome de Jesus, porque 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É desse jeito. Glória a Deus. Você não vai se confessar com o padre. Você vai falar com Deus em nome de Jesus, que ele é o mediador. Verdade. E Isaías traz uma mensagem e ele diz para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Ele está dizendo: põe a tua casa em ordem, eu quero morrer desconcertado. Só que a Bíblia diz que Ezequias, ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E a oração era: Senhor, lembra que eu despedacei a Neustã? Que quando não celebrava mais a Páscoa, eu restituí a Páscoa? Lembra que eu orei? Sabe o que o rei Ezequias estava dizendo? Eu estou invocando os tesouros que eu tenho enterrado com Deus. Em Mateus 6,19 ele diz: não junteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói, juntais tesouro no céu. Glória a Deus, verdade. Eu estava vendo agora na Covid que um dos homens mais ricos do mundo tinha morrido na Covid. E ele morreu por algo que o dinheiro não pode comprar, é de graça. O ar já não entrava mais nos seus pulmões. E ele morreu com todo aquele dinheiro, abandonado. Morreu daquilo que o dinheiro não pode comprar. E o rei Ezequias tinha tesouro enterrado no céu. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, começa a chorar e diz: Senhor, lembra que eu andei na tua presença e eu fiz o que era reto aos teus olhos? E quando Isaías vai saindo, Deus diz: ei, Isaías, volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração e vi as lágrimas.
Aleluia. Era a lágrima descendo e a oração subindo. Glória a Deus. O profeta Isaías volta e diz: Ezequias, o Senhor vai te acrescentar 15 anos de vida. Aí nós nos colocamos agora no lugar do rei Ezequias. O profeta acabou de dizer que eu vou morrer. Daqui 5 minutos ele falou que eu vou viver. Qual eu vou acreditar? Eu vou viver ou eu vou morrer? E ele diz: se o relógio, não tinha relógio, ele disse: se o sol voltar 10 degraus, eu vou crer que Deus vai me acrescentar os 15 anos de vida. Só que ele disse: põe a tua casa em ordem. Porque ordem na Bíblia tem conotação com milagre. Na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Porque sem ordem não há progresso. E quando está uma desordem, é por isso que está desse jeito. Agora na Bíblia, ordem tem conotação com milagre. Jesus sabia muito bem. Tanto que João 6,10, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que Jesus disse: assentai-vos todos. Não é bagunça. Jesus sabia muito bem que sem ordem o milagre não vem. E vida bagunçada Deus não opera milagre. Ele diz: assentai-vos todos. Não é bagunça. Jesus sabia que sem ordem o milagre não vem. 1 Coríntios 14:33, Paulo diz que Deus não é Deus de confusão. Se não é Deus de confusão, é Deus de ordem. 1 Coríntios 14:40, ele diz: faça-se tudo com ordem e decência. Aleluia. 1 Reis 18:30, a Bíblia diz que antes de Elias pedir fogo, ele reparou o altar, colocou o altar em ordem. Porque Elias sabia que se o altar não estiver em ordem, o fogo não desce. Deus não responde. 1 Reis capítulo 10, o verso 5. O que impressionou a rainha de Sabá foi a ordem do reino. Como eles se sentavam, como eles serviam, como eles sacrificavam, como eles se vestiam. O reino de Salomão prosperou. Por quê? Porque tinha ordem. Agora até o rei para morrer, ele diz: põe a tua casa em ordem. Porque vai morrer e não vai viver. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem diante de Deus. É desse jeito. Glória a Deus. É foda. Só que quando Deus puxa a ficha do rei Ezequias, quando Deus pega a ficha do rei Ezequias, ele vê lá. Despedaçou a serpente, idolatria ele tirou do meu povo, celebrou a Páscoa, trouxe os levitas, os sacerdotes para ensinar o povo. Aí Deus pegou o carimbo e bateu: justificado. Se Deus puxar a minha, a tua ficha. Se Deus puxar a minha, a tua ficha. O que vai estar escrito lá? Justificado. Porque o rei Ezequias, ele juntou tesouro do céu. Nós temos um Deus, que o Salmo 46, o rei Ezequias diz, que Deus é, Deus está e Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Nós que somos limitados, irmão. Mas Ele é, Ele está e Ele faz. E quando Ele diz: se recuar, eu vou crer. Eu imagino Deus dizendo: sol, para, recua. E Ele dizendo de novo. Por quê? Porque em Josué 10:12, a Bíblia diz que Deus parou o sol para Josué vencer. Porque se preciso for, Deus vai mexer no sistema solar para dar vitória para o seu povo. Aleluia. Deus vai mexer aonde for para dar vitória para o seu povo. Desde que nós estivemos com a vida em ordem. Aleluia. Porque Deus, Ele ainda liberta, Ele ainda cura, Ele ainda faz maravilha. É verdade, Deus. E o mundo espiritual, ele é extremamente organizado. O crime é organizado. A gente ouve falar na televisão: o crime é organizado. O crime é organizado. O mundo espiritual é organizado. E muitas vezes a vida do crente está desorganizada. Desse jeito. Porque Daniel orou 21 dias. E aqui, ó, as hostes estavam fechadas. A oração não passava. A resposta não chegava.
é extremamente organizado. Ele fala de hostes, de potestades, de demônios. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que vai ter 3 eventos na volta de Cristo. Já pensou se Jesus voltasse agora na final dessa Libertadores? O que ia ter de gente plantado na frente da televisão, desapercebido? Verdade. Diz que vai ter voz de trombeta, voz de alarido e voz de arcanjo. Miguel teve que descer e abrir passagem para a resposta descer. Eu imagino Jesus naquele dia dizendo: abre, que a minha igreja vai subir. Abre, que a minha noiva vai subir. E o casamento vai se dar nos ares. Grande Deus. Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versos 3 e 4, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Mas por que ele disse isso? Paulo não gostava de se gloriar. Ele dizia: longe de mim se gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Mas a igreja de Corinto estava colocando em xeque o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era homem de Deus, dizendo que Paulo não era servo do Altíssimo. Aí ele disse: já que vocês estão falando isso, eu não queria falar, longe de mim se gloriar. Mas eu conheço o homem, eu não sei se na carne ou fora dele, de tão real que foi. E ele foi arrebatado ao 3º céu, e ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E aí foi dado um espinho na carne, o enviado de Satanás para esbofetear ele, para ele não se gloriar. E ele orou 3 vezes para que se afastasse, e Deus dizia: minha graça te basta. O engraçado é que ninguém procura saber o que foi que Paulo viu, mas eles querem saber qual era o espinho na carne. Mas o que Paulo viu, ninguém perscruta. Ninguém procura saber o que Paulo viu. Palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Mas eles querem saber qual é o espinho na carne, o que causava dor. Porque o que dá ibope é isso aí. Meu Deus. É forte. Para acabar, eu nem sei a hora que eu comecei, quanto tempo tá, se tem hora para acabar, como é que é. Mas para não cansar os irmãos, eu vou encerrar. Ezequias, ele não era amigo do mundo. E ele dizia: lembra que eu andei na tua presença, só que Deus não esquece. Isaías 49:15, ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vocês. Eu tenho escrito na palma da minha mão o teu nome. Glória a Deus. Deus conhece a cada um aqui pelo nome. Glória a Deus. Aleluia. Ezequias é restaurado. Deus acrescenta mais 15 anos de vida. E aí ele escreve o Salmo 116 que nós lemos: o que darei eu por todos os benefícios, a vitória contra Senaqueribe, mais 15 anos de vida. Agora Deus não quer que você goste do culto, Deus quer que você entenda o culto. É isso que está em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos. Deus quer que você entenda o culto. Deus quer que você entenda que Ele é, Ele está e Ele faz. É verdade. Glória a Deus. Em Mateus 22:20, Jesus, Ele disse, pegou uma moeda e disse: de que é essa esfinge? E eles disseram: é de César. E ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele pega uma moeda, uma esfinge, e ele pergunta: de que é essa moeda? De que é essa esfinge? Eles disseram: é de César. Por que César colocou o rosto dele na moeda? Ele estava dizendo que aquela moeda, o dinheiro, era importante para ele. Então ele assemelha a imagem dele ao dinheiro. E por que você acha que Jesus fez você a sua imagem e semelhança? Porque Jesus, o nosso Deus, se assemelhou a você. Ele está dizendo que você é importante para Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo que você é importante para Deus. Aquela mulher, quando entra com um vaso de alabastro aos pés de Jesus,
A Bíblia diz que ela quebra o vaso, ela não destampa, ela não quer derramar, ela derrama tudo, ela quer entregar tudo para o Senhor. Glória a Deus. E aquele homem está fazendo solilóquio, uma conversa consigo mesmo. Ele está dizendo: se esse fosse profeta, saberia quem ela é. Só que Jesus conhece o pensamento que permeia no coração de cada um aqui nessa noite. Ele sabe o que perpassa cada pensamento. E ele diz: olha, Simão, havia 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50, e ambos perdoou a dívida. Quem mais amou? Ele disse: certamente o que devia mais. Ele disse: pois é, você está achando que é o cara. Essa mulher entendeu que ela carece de ser perdoada, porque tem muita gente que se acha santo demais, tem muita gente que é muito religioso, que só vê pecado na vida dos outros. Mas a gente tem que parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da nossa alma e detectar onde está o erro. Então Deus está dizendo: você é importante para mim. Por isso que ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. César coloca e finge a imagem dele na moeda. Ele está dizendo que o dinheiro é importante para ele. Ele assemelha a imagem dele com a moeda. E Deus, ele põe a imagem e a semelhança dele em você. Ele está dizendo que você é importante para ele. Glória a Deus, aleluia. Então que Deus possa nos abençoar de uma forma especial. Os irmãos sabem que eu tenho um canal no YouTube, essa mensagem vai subir. Quem não é inscrito, se inscreve lá. O Hélito Caetano de Holanda, tá minha foto, a foto da minha esposa. Essa mensagem vai subir, dentre outras. Eu estive durante algumas sexta-feiras aqui com a missionária, ajudando, pregando. É forte. Atravessando esse. Quando você passar por esse trevo, só de chegar aqui você já é vencedor. Verdade. Você é vencedor. É verdade. É difícil. Não anda, o carro quebra, acontece tudo naquele lugar ali. Atravessa a Macedônia e nos ajuda. E eu passei muitas vezes por ali. E Deus me deu vitória. E que Deus possa nos abençoar de uma forma especial. Que Deus abençoe o pastor Elia. Que essa sua nova empreitada, Deus, não precisa nem falar, né? Onde você for a mão, venha prosperar. Onde você for pôr o pé, o lugar é seu por herança. Assim como Deus foi com Josué, Ele é com você. Isso é uma atitude nobre, você fazer um culto em agradecimento a Deus. Porque Deus disse em Êxodo capítulo 3, verso 5: libera o meu povo para ir prestar um culto. Mas hoje eles querem vir no culto para receber. E Deus dizia: não, eles vêm ao culto para me ofertar. Mas hoje eles vêm para receber. É por isso que antes as pessoas saíam quando desviavam, saíam da igreja. Hoje elas estão desviadas dentro da igreja. Então que nós possamos continuar nessa fé, nessa força. E guarda o Salmo 46. Deus é, Deus faz, Deus está. Ele não muda. É só agradecer a oportunidade e as palavras. Eita palavra. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Quem gosta de Bíblia, tá aí. Eu gosto de Bíblia. Quanto mais Bíblia para mim é melhor. Amém? Amém? Graças a Deus, estamos felizes por esse culto maravilhoso de ação de graça. Amanhã tem escola bíblica dominical. E nós temos umas visitas para fazer aí, que a missionária chamou, né? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite? Quer voltar? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Opa! Aí, ó, uma alma ali voltou para Jesus. Vem para frente. Aleluia! Vamos orar. Irmão, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé. Vamos orar para essa alma que reconciliou hoje, né? Vou pedir para o abençoado orar por ela aí. Ora por ela, pastor. Pedir para o pastor orar por ela. Viu? Ele vai orar, vai ungir. Tá voltando para Jesus, chorando, assim, né? Quando volta chorando. Quando volta chorando. Senhor, Pai, reconciliando. Em nome de Jesus. Renova ela. Em nome do Senhor, meu Da Deus. planta dos pés ao alto da cabeça. Meu Deus. Repreende o espírito de Tem confusão, misericórdia, o espírito da morte.
Abençoa ela de uma forma especial. Ela está se reconciliando contigo, meu Pai, diante do teu altar. Que o Senhor possa colher essas lágrimas. Que o Senhor possa abençoá-la de uma forma especial. Tudo ela, teu sangue, teu poder. Desta alma renova da está reconciliando com o Senhor nessa noite. Todo mal da vida dela. Repreenda, Em nome do Senhor. Senhor Jesus. Em teu nome. Abençoe da vitória. Capacita, Jesus. Em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe os irmãos. Vamos encerrar o encerramento. Os irmãos não vão embora. Chega aqui para o fundo. Agora é a nossa vez.